Durante a palestra, né, as palestras do CIPAC, uma chamou atenção aqui, né, deste trio, que foi a do Roberto Mota. Para quem não conhece o Roberto Mota, ele foi um dos fundadores do Partido Novo, correto, Evandro? Isso aí. Correto. O Partido Novo tá lá, né? O pessoal tá saindo, tá revoltado e tudo mais. Mas ele falou algumas coisas nessa palestra, bem curtinha, tá, gente? É 13 minutos, vocês estão com sono aí, calma, aguenta. Mas alguns detalhes aqui chamaram a atenção. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou passar o áudio, se estiver tudo funcionando certinho, me avisem, tá? Porque eu tô aqui com a mesa, então, só para checar. Eu já vou pular a introdução. E vou direto para quando ele entra, e a gente economiza um tempo. O vídeo, ele tá um pouquinho acelerado, de nada, assim, mas é só para dar um ritmo mais rápido, senão fica muito longo. E ele começa deste jeito. Talvez eu pule algumas partes, tá? Para chegar nos finalmente. Mas vamos ouvir um pouquinho, eu vou pausando. Fernando Mello e Evandro Pontes farão os comentários. É agora, dando play, macaco. Estar aqui hoje. Eu quero agradecer ao deputado Eduardo Bolsonaro, quero agradecer o Sérgio, e quero agradecer o presidente Jair Bolsonaro, que tornou esse dia possível. Eu sou um cidadão comum. Eu entrei para a política movido por indignação. Eu ajudei a criar um partido político, eu já disputei 2 eleições, e eu já escrevi 4 livros. Meu último livro, Os Inocentes do Leblon, está à venda aqui em cima nos estandes. Ele conta a história da tentativa de criação que acabou acontecendo de um partido que deveria mudar o Brasil. É uma história muito importante nesse momento que a gente está vivendo. É uma história da qual participaram personagens que estão aqui hoje, como o ministro Ricardo Salles, como o Felipe Sabará, como o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Eu comecei na vida política como um liberal. A minha caminhada foi pavimentada por decepções. Assim é a vida política. E essas decepções me convenceram da importância dos valores morais. Política sem moral é uma das piores atividades que o homem pode praticar. A política sem moral flerta com totalitarismo, flerta com o populismo e com a pregação revolucionária da extrema-esquerda. A ordem moral precede a ordem econômica. Quem falou isso foi Roger Scruton, o escritor conservador. Eu tinha essa sensação, mas como liberal eu tinha dificuldade de expressar esse sentimento. Até que um dia, lendo autores como Scruton, como Edmund Burke, como Russell Kirk, eu descobri o conservadorismo. Mas o livro mais importante que eu li talvez tenha sido um livro que eu li em 1998. Eu estava no centro do Rio de Janeiro, entrei numa livraria, eu adoro livros, e eu vi um livro com um título curioso. Eu resolvi comprar esse livro, só pelo título. Quando eu li esse livro, ele mudou a minha forma de pensar. O título curioso é O Imbecil Coletivo, de Olavo de Carvalho. E aí eu, que comecei na política como liberal, me descobri conservador. O conservadorismo é o aperfeiçoamento do liberalismo. Porque o conservadorismo é a defesa da liberdade, respeitando a nossa herança cultural e livre do radicalismo progressista. Nós, os conservadores, somos os guardiões da civilização ocidental. Nós defendemos os princípios da ordem, da justiça, o direito à vida, à liberdade, à propriedade. O Estado de Direito somos nós que defendemos, que é a economia de livre mercado. Nós defendemos o direito de cada indivíduo de viver a sua vida de acordo com seus próprios valores. A realização plena da vida humana não depende da construção de uma sociedade perfeita, utópica e implantada a ferro e fogo. Os homens não são anjos. Não é possível se construir um paraíso terrestre. O conservador sabe que essa utopia política é, na verdade, uma fantasia totalitária. A satisfação do ser humano depende, na verdade, do cumprimento de um pacto transcendente feito
entre os que já morreram, os vivos e os que ainda vão nascer. É em nome desse pacto que cuidamos de nossas famílias, de nossa cidade e do nosso país e trabalhamos para conservar a liberdade, a lei, o ensino, os empregos, a saúde e o meio ambiente. Percebam, conservar é o ato que dá nome ao pensamento. Conservadorismo. Tanto o impulso de renovar quanto o impulso de conservar são necessários ao funcionamento de uma sociedade. A hora de adotar uma estratégia ou outra depende das circunstâncias. É comum entre os progressistas, e infelizmente até em alguns liberais equivocados, o desejo ardente de mudar o mundo. Mas nem toda mudança é positiva. Mudanças inadequadas, mal planejadas ou guiadas por ideologias sectárias, em vez de significar progresso, podem significar retrocesso, pobreza e tirania. Toda civilização que nós vemos ao nosso redor, todo o mundo em que a gente vive, levou séculos para ser construído, mas pode ser destruído em muito pouco tempo. O conservador sabe disso. Esse é o objetivo dos revolucionários, a destruição de tudo que está ao nosso redor. E não há exemplo maior disso do que a destruição da segurança pública brasileira, pela ideologia radical de esquerda transformada em lei, que jogou o país em uma crise de criminalidade sem fim. No Brasil, em 20 anos, entre 1996 e 2016, mais de 1 milhão de pessoas foram assassinadas. 1 milhão de pessoas. É um massacre silencioso de cidadãos de bem sem qualquer chance de defesa. E para os checadores de fatos que estão assistindo essa transmissão, eu cito a fonte, uma matéria do jornal O Globo de 27 de fevereiro de 2018. Por isso, a missão principal do político conservador e do cidadão conservador é combater a ação dos radicais de esquerda, erradamente chamados de progressistas. Esses radicais só têm um objetivo: a destruição das instituições para a construção de uma nova ordem, baseada na centralização de poder nas mãos de um pequeno grupo de iluminados. A história já mostrou que isso sempre acaba da mesma forma: em ditaduras sanguinárias, em campos de concentração, censura, miséria e fome. A missão do conservadorismo é impedir que isso aconteça. Não há nada que um conservador repudie mais do que totalitarismo. Por isso, ser conservador nos dias de hoje é combater a ideologia de gênero, o racismo do bem, a censura nas redes, o desarmamento civil que mantém o monopólio das armas nas mãos dos criminosos. É combater os ataques ao Ocidente, a criminalização da opinião e a glorificação do criminoso. Tudo começa com a questão moral. O resto é consequência. A capacidade de distinguir o errado do certo e optar pelo certo, mesmo quando o custo é muito alto, é a essência de um político conservador. Não é possível entrar em qualquer acordo com corruptos, populistas ou comunistas. A aliança de crime, extremismo de esquerda e populismo está destruindo o Brasil. Nossa civilização foi construída com filosofia grega, com o direito romano e a moral judaico-cristã. Tem muita gente querendo destruir isso. Os terroristas que atacam o Ocidente, os progressistas que defendem imigração sem controle e tolerância com culturas intolerantes. Radicais de esquerda que usam teorias como garantismo penal para destruir o sistema de justiça criminal. E, principalmente, aqueles que transformaram o sistema de ensino em máquina de doutrinação. Ao invés de matemática, português e ciência, os alunos aprendem conflito étnico, confusão linguística, demonização da prosperidade e apologia às drogas. É preciso resistir a esses ataques. Quem vai resistir a isso somos nós. Eu não acredito em nenhuma ideologia. As minhas ações são determinadas por valores e princípios. Ser conservador, para mim, hoje no Brasil, é defender, no mínimo,
liberdade econômica, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, direito inviolável à propriedade privada e à legítima defesa armada, igualdade perante a lei, combate rigoroso ao crime, às drogas e à corrupção, soberania nacional e educação sem ideologia. Eu não acredito em nenhum tipo de coletivismo ou socialismo e rejeito todos os regimes totalitários. E é por isso que eu me tornei conservador. Vejo vocês dia 7 de setembro. Boa tarde. Isso aí. Olha, para quem doou 2 aí para acabar, acabou na hora certa. Tá bom? Acabou, gente. Eu juro que eu nunca mais faço isso com vocês. Olha, obrigada, Tony. Deu certo o seu 2, funcionou. Vamos lá, Fernando Mello, Evandro Pontes. E aí, vamos votar no cara em 2022? Convenceu você, Fernando? Tá bom, Cara... falou de tudo, hein? Assim, ele mandou bem, assim, ele fez o dever de casa dele, ele pegou os livros que são os livros que a galera entende que são os livros do conservadorismo, decorou o nome do autor, decorou o título e falou que leu. Então, show, porque isso aí é muito bom. Porque eu posso falar para vocês qualquer coisa e falar assim, ó, porque como disse o Russell Kirk, você não sabe se ele falou ou não, você não leu? Então, foda-se, eu falo o que eu quiser, entendeu? Ninguém leu essa porra. Então, sabe, porque o cara fala assim, não, aí quando eu li o Kirk, quando eu li o Burke, quando eu li o Olavo, pá, beleza, aí eu entendi que, aí ele fala um monte de merda liberal. Esse conservador aí é liberal, é igual a direita brasileira é de esquerda, né? Essa coca é fã. Pô, beleza, eu li o Kirk, o Burke e o Olavo, tá, e aí, o que a gente vai fazer? Não, a gente tem que lutar contra o progressismo, esse nome tá errado. A gente tem que evitar que o socialismo... O cara começa a falar um monte de pauta liberal, velho. Segue esse porra aí, você vai terminar lendo o Constantino. Quando o Constantino tava lá na Jovem Pan e ele começou a ser enrabado pelos caras da Jovem Pan, eu falei isso no meu canal. Eu falei, o Constantino ainda será o líder intelectual da direita. Vocês podem esperar, não vai demorar, o Constantino vai ser o líder intelectual da direita. Constantino estava lá no CEPAC, falando que já foi ateu, mas, porra, é foda, né? A vida é assim e tal, tem essas fases. Tá? Não me arrependo, não, porque também a vida é assim. O Mota aí, ele esqueceu, ele não entendeu só um ponto ali do conservadorismo. Que eu não sei como que ele conseguiu ler o Olavo e passar batido nesse ponto. Ele não citou o cristianismo. Ele fala que o aspecto principal da política é o aspecto moral. Ele está certo. Eu fiz uma live ontem com o Davi Heller sobre ética. Falamos de ética aristotélica, estoica, ética cristã e ética moderna, né? Qual é a única solução quando a gente vai, se você for fazer uma síntese, qual é a solução para a política brasileira? Tem uma solução. Thomas Hobbes fala sobre isso, eu citei ontem. O padre Antônio Vieira fala sobre isso. É a ética cristã. Não tem outra solução. É a ética cristã. Agora, o cara ele é conservador, ele consegue ler as bíblias do conservadorismo, como o Kirk, o Burke, e consegue não citar Cristo. Meu amigo, que moral, que ética é essa que você vai fazer que vai consertar a política brasileira? Bicho, sabe, é uma loucura. A palavra ética, ela é ética, é fofinha, é uma palavra maneira, é tipo democracia, é muito legal, tá, mas o que você vai fazer, né? A palavra ética, ela é vazia se você não traz para mim qual é a ética, porque você acha, por exemplo, que hoje o Brasil ele é antiético? Não é. O Brasil hoje ele é absolutamente ético. O problema do Brasil não é que ele é antiético, o problema do Brasil é que a ética que ele segue é uma ética errada, que é essa ética moderna que a gente tem hoje. Quando você tem as nossas adolescentes hoje, de 14, 16 anos, todas elas são militantes pró-LGBT. Mesmo as meninas que são heterossexuais, elas são militantes pró-LGBT. Por quê? Porque elas são éticas. Todos nós queremos ser éticos. Quem aqui não quer ser ético? As pessoas querem ser éticas. Então, quando você tem um país que diz que você ser ético é você não apenas respeitar
a opinião, a posição sexual das pessoas, a decisão sexual das pessoas, o gênero delas, como também defender essa política, as nossas crianças se tornam pró-LGBT. Então, essas pessoas, elas são éticas. O problema é que a ética está errada. Nós precisamos trazer a ética correta. Qual é a ética correta? A ética cristã. Então, sabe, assim, esse discurso do cara foi um discurso puramente eleitoreiro. Faltou ele falar ali o número dele no final, entendeu? Vote em mim, meu número é tal. Foi ridículo. E o livro dele é uma bosta que eu já li. Agora eu vou passar para o Evandro Pontes, depois a gente fica fazendo esse vai e volta. Só tem uma frase para você, Evandro. O conservadorismo é o aperfeiçoamento do liberalismo. Tá? Aprende aí. Eita, que pariu. É de cagar pelado uma dessa, né? Puta que pariu. Como é que o cara me solta uma dessa? Ele mesmo fala, né? Pô. Enfim. Como é que a gente pode considerar o conservador? Porque a premissa dele é o seguinte: o mundo começa com o liberalismo, né? Aí depois vem o conservadorismo e aperfeiçoa aquela coisa lá que os caras. Só que é o seguinte: a primeira frase dele é: não dá para dissociar. Como é que ele fala? Não dá para dissociar a moral da economia, né? Ou, enfim. Da política, eu acho, né? Da política, né? Não dá para dissociar a moral da política. A moral vem antes. Só que quem é que esvazia a política do estudo da moral? Dr. Roberto. É Kant que faz isso, é um liberal que faz isso, Dr. Roberto. Nós ficamos 1.700 anos discutindo filosofia, partindo de um princípio moral. Portanto, todas as questões filosóficas que você se dispõe a discutir, vou dar alguns exemplos aqui. A origem do mal, né? Ou discutir o que é a verdade, que é a discussão platônica por excelência, que reaparece em Plotino, depois reaparece em Orígenes, e é resolvida de forma definitiva por Santo Agostinho. Todas essas discussões, elas partem do pressuposto de que você só pode orientar ações se você estiver dentro do campo das virtudes cardinais. E aí depois vem a Igreja Católica e acrescenta as virtudes teologais às cardinais. Quem é um dos primeiros a discutir virtudes cardinais é Platão, na República. Só que quem é que vai lá e cria uma teoria política e uma filosofia em que você esvazia a questão das virtudes? É Kant. Kant cria lá as 3 críticas: crítica da razão pura, crítica da razão prática, crítica da faculdade de julgar, assim como passa pela metafísica dos costumes e pelo fundamento da metafísica dos costumes, aonde tanto no fundamento, quanto na metafísica dos costumes, quanto na crítica da razão prática, ele faz o esforço acabado de esvaziar todo o raciocínio filosófico, a priorístico, de qualquer questão moral e de qualquer questão ética. Então, ele retira do campo da epistemologia filosófica, qual seja, na ciência do ser, do que na investigação do ser, do que ele retira, ele faz o chamado recorte epistemológico de tudo que é moral. Ele tira, ele esvazia a moral. Portanto, quem tira a moral da política é o liberal, doutor Roberto. Se você ficar punhetando no Rogério Escrotão, você não vai chegar onde precisa chegar. Então,
precisa de um pouquinho mais. É por isso que a gente estava discutindo aqui, né? Ele é um cara de militância, ele é um cara de ação política. Portanto, um cara como esse precisa ser corrigido, o seu pensamento precisa ser corrigido, porque ele comete erros meio básicos, assim, né? Para quem... por isso que ele é um neocon. Por que é um neocon? O neocon é um cara que foi liberal, foi petista, ou foi qualquer outra coisa, fez uma tatuagem de um leão conservador, decorou umas palavras, decorou uns autores e sai repetindo. Só que na hora de pegar esse arcabouço e aplicar em políticas práticas, o cara vira e fala assim, não podemos de maneira nenhuma, ele fala isso, não tem acordo com corrupto. Bicho, Ciro Nogueira tá no seu ministério do seu presidente. Não estou dizendo que ele é corrupto, mesmo porque ele não foi condenado, mas que ele tá no listão do Odebrecht, ele tá, bicho. Sabe, pô, Flávia Arruda é casada com o ex-governador do Distrito Federal, Roberto Arruda, cara enrolado até as tampas, com problema de corrupção, já foi condenado, foi preso, entendeu? Então, como é que você vai falar um negócio desse, bicho? Você não pode. Ah, eu não posso. Não posso tergiversar com corrupto. Eu concordo, tá certo isso. O que você está falando tá certo, mas não tem aderência na prática, entendeu? Não dá, você não tá, uma coisa não tá juntando com a outra. Então, o que o cara fala, o mundo, até o mundo ideal que ele projeta, não tem aderência na prática. Todo neocon, o que ele faz? Ele se apodera de um ou outro esquadrinhamento filosófico, umas palavras mágicas aí, umas palavras de passe, um abre-te sésamo da porta conservadora. Ele se apropria, mas o discurso do cara sempre está centrado normalmente, por isso que eu sou muito cuidadoso com o discurso de armas, né? Porque esse é o mais fácil para o neoconservador, é onde o neoconservador pega. Pode reparar, todo neoconservador, quando o cara precisa começar a discutir qualquer coisa, ele vai no CAC, ele vai na arma, ele vai na segurança pública. Só que os números da segurança pública do governo Jair Bolsonaro não correspondem com o discurso dele, né? Você teve uma melhora em 2019, uma piora em 2020, e a coisa está uma merda em 2021, mesmo com o lockdown. Então, quer dizer, a questão da segurança pública vem deteriorando, inclusive, no governo de Jair Bolsonaro, que é uma promessa de campanha dele. Os números da segurança pública não estão bons, né? Então você vê, pô, a única coisa que o cara tem, né? Ele falou, temos que combater a ideologia LGBT. Tá bom, você tem a Damares. Ela é uma pessoa que deu uma entrevista quando terminou o CIPEC, dizendo que, na opinião dela, o conceito de conservador, na opinião dela, é justamente um conservador. O que é ser conservador para Damares? Ela falou isso com todas as letras. Ser conservador é defender minorias. Ela falou isso. Tem uma entrevista dela no Terça Livre falando isso. Ela fala assim, o que aconteceu? Qual foi o problema com a esquerda? A esquerda se apoderou das nossas pautas. A pauta feminista é uma pauta conservadora. A pauta de proteção da mulher, ela é conservadora. A esquerda foi lá e se apropriou, pegou da gente. A pauta de proteção do índio é conservadora. A pauta indigenista é conservadora. Aí veio lá a esquerda e pegou uma pauta que é nossa. Então, o que é ser conservador? Ser conservador é não ceder, ela falou isso com todas as letras, é não ceder na conquista de direitos. Então, todos os direitos conquistados até agora, a gente não pode recuar, não pode ceder. Inclusive os direitos conquistados para o campo LGBT, para o campo indigenista. Agora estamos índios aí, querendo demarcar terra a troco de nada, né? E, enfim, isso foi até dito no CIPEC, né? Eu acho que foi o Ives Gandra que falou isso. Eu não me lembro quem falou, mas isso é o fim da propriedade privada, né? Você vai destruir a propriedade, você vai destruir o conceito de propriedade privada, porque se é imprescritível a demarcação de terras, e se você não tem um marco temporal, pode ser qualquer momento, o índio chega e fala, eu tenho antepassados que moraram aqui.
aí o governo vai lá e demarca e desapropria, né? Pode até ser produtiva e tudo. Então, quer dizer, esse tipo de coisa, esse tipo de recuo, que é o que a Damares está defendendo, na cabeça dela, isso é conservadorismo. Então, por que esse tipo de coisa é viável? Porque a gente tem caras como o Roberto Mota fazendo esse tipo de discurso, que o conservadorismo é o aperfeiçoamento do liberalismo. É a mesma coisa que a Damares falou na saída do CIPEC, só que dando exemplos práticos. O conservadorismo é o aperfeiçoamento das conquistas liberais, inclusive as de gênero, inclusive as indigenistas. Então aí você fala, puta, qual é o serviço que o neoconservadorismo está prestando para essa pauta? Não é um serviço, é um desserviço. A gente estava recuando na pauta e agora os caras estão recuando, deram um cavalo de pau e estão na contramão completamente da pauta. Então, um discurso como esse do Roberto Mota, por mais bem intencionado que seja, quando o cara está desorientado no detalhe, tem que alguém sentar e falar assim, não, bicho, você não pode ir por esse caminho. Não dá para ir por esse caminho. E deixa eu te explicar por quê. A ruptura, ela acontece aqui, ó. Kant, um pouquinho antes, vai. Você tem uma evolução, Maquiavel, Baruch Spinoza, depois de Spinoza, você tem David Hume, e aí, a partir de Hume, o próprio Immanuel Kant, no Crítica da Razão Prática, e principalmente no Crítica da Razão Pura, ele parte de David Hume. Né? Aí você tem John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Herder, que inclusive conta com a simpatia do Razone. O Razone tem uma simpatia por Herder. Falei, bom, não sei, enfim. Herder é um autor até um pouco mais esclarecido do que os demais iluministas, mas ainda tem problemas, Herder, né? Então, essa série de autores, que são essencialmente autores anticatólicos, promovem uma verdadeira destruição naquilo que havia sido sedimentado no século IV por Santo Ambrósio, por Santo Agostinho, por São Gregório Magno, por Santo Hilário de Poitiers, os grandes doutores da igreja, São Crisóstomo, eles já haviam sedimentado uma série de problemas filosóficos em que a pedra fundamental de qualquer discussão é a moral. Só que quem é que faz o trabalho de decomposição disso, né? Primeiro, digamos assim, o cara mais destrutivo é Baruch Spinoza, né? E aí, como eu já falei em outras lives, o Immanuel Kant, ele arruma a casa. Ele fala, não, peraí, tá muito bagunçado essa porra, deixa eu organizar essa merda. E ele dá uma organizada e a partir de Kant, a coisa realmente ela evolui. De Kant vai para Hegel e de Hegel vai para Marx, né? Então, quer dizer, Marx é o cara que, digamos assim, completa o serviço iniciado por Kant, né? Só que, como tenho dito, se você for ver até do ponto de vista filosófico as coisas que Marx diz, Marx é uma caricatura do kantismo. Ele é uma caricatura do iluminismo. Então, isso é fundamental que esses caras compreendam isso para não chegar num evento como esse e falar merda. Porque aí, ao falar uma merda dessa, ele dá fundamento teórico para Damares dizer conservadorismo é a manutenção dos direitos conquistados. Ela confunde o conceito histórico teórico de conservadorismo com a entrada de dicionário do verbo conservar. Então ela fala, não podemos abrir mão de nenhum direito conquistado. Aí você fala, não é isso. E eu preciso explicar para a senhora que não há direito nesses casos. Né? Aí teria que fazer uma outra live, é muito complicado. Se eu entrar no detalhe, pode até cair o vídeo aí, derrubarem o canal do Fernando, se eu começar a discutir se a questão que a Damares diz que deve ser, aspas, conservada, no sentido de mantida, né? Certas coisas deviam ser mantidas, e eu, como tradicionalista, devo dizer, essas coisas não podem ser mantidas, elas devem ser desfeitas, porque isso é um equívoco, é um erro, não é um direito, é um erro. E tendo que ser desfeito, eu preciso primeiro reconhecer que não há direito aí.
sequer há direito, sequer há a posição jurídica subjetiva em que a pessoa pode reclamar essa posição em relação a uma contraparte que lhe deve alguma obrigação. Você não tem uma relação obrigacional, você não tem uma relação direito-obrigação dentro dessa ideologia que vem sendo defendida pela Damares. E o que esse cara fez? Ele simplesmente me saca essa, né, Ju? Ao conservadorismo é o aperfeiçoamento do liberalismo. Então ele dá o substrato teórico para Damares bater na mesa e falar assim, logo, não tem nada que mexer em lei de aborto. Ela falou isso. E recentemente, agora, no CIPEC, dando uma entrevista para o Terça Livre, ela reafirma, dizendo, olha, conservadorismo é manter os direitos conquistados. Direitos da mulher, aí ela fala de direito de idoso, direito da criança, mas fala dos direitos das raças oprimidas, direito dos índios oprimidos. Aí você fala, meu Deus do céu. Não é isso, vocês estão indo para o caminho errado. Então, uma parte desse movimento e da necessidade de se discutir internamente esses temas é justamente abrir o olho do pessoal que, ao encaminhar o debate por essas sendas, você acaba propiciando ao movimento conservador infiltrações como as que ocorreram em 2018. Frota, Joyce Hasselmann, Bozella, professora Daiane Pimentel, que mais que tinha lá? O Luiz Miranda, que passeou com esse pessoal na China, né? Essa turma toda que passeou na China com o pessoal, inclusive o Luiz Miranda, olha o que ele está fazendo agora. Entregou o presidente da República numa CPI. Ele provou até agora o que ele falou? Não provou até agora o que ele falou. A pressão está no Luiz Miranda? Não está, está no presidente da República. Mesmo ele não tendo provado o que ele falou. O que dá um forte indício dele ter mentido. O que é o Luiz Miranda? O Luiz Miranda é um liberal, é um deputado de cepa liberal, ele não é conservador. Então, o que nós estamos fazendo com um discurso como esse do Roberto Mota? Simplesmente abrindo as portas de 2022 para mais liberais, para a gente duplicar, triplicar a quantidade de infiltrados no movimento conservador. Ao ponto do movimento conservador, como o Fernando identificou no começo da live, desaparecer, porque o CIPEC foi essencialmente um evento voltado para a divulgação de ideias liberais, como essa do Roberto Mota, forrada, coalhada de equívocos teóricos, práticos, de inúmeras matrizes, para que o pessoal não fique carente de soluções. Então, por exemplo, como é que a gente resolve esses problemas todos que ocorrem dentro do Ministério dos Direitos Humanos e da Mulher? É simples. É uma canetada, você resolve tudo. Fecha essa porra. Resolvi. Dá uma canetada, fecha o Ministério dos Direitos Humanos. Ai, mas é uma emenda impositiva. A Damares fala, eu tenho que dar 500 mil reais porque o deputado fulano fez uma emenda impositiva para eu separar um pedaço do orçamento desse ministério para o gays da Bahia, para o LGBT de não sei da onde, para o travestis alegres do Coqueiral do Sul. E fica alimentando essas ONGs com dinheiro. Ah, por quê? Emenda impositiva. Você quer resolver o problema? Fecha essa porra. Fechou? Você tira o orçamento do Ministério dos Direitos Humanos. Tira, desaparece, não tem o ministério mais. E aí bota a Damares para baixo, cria uma secretaria lá de Direitos Humanos para dizer, você vai cuidar de idoso
e da turma da Michele Bolsonaro, os deficientes lá, surdo-mudo. Como é que chama isso politicamente correto? Não sei, na minha época chamava deficiente. Como é que fala o politicamente corretês para deficiente? Desconheço e não quero aprender. Então, não sei. Olha, eu peço desculpas neste momento, não sabemos. Peço desculpas por desconhecer o vocabulário adequado, mas assim, fecha o Ministério dos Direitos Humanos, pega todas as diretorias, extingue tudo. Ah, e os conselhos que estão pendurados? Extingue tudo, extingue. Ah, mas vão reclamar. E que reclame? Você está aí para isso. Você foi eleito para isso, para extingue tudo e que reclame. E, mas agora tem que recompor. Não vai recompor, foda-se, não vai. Eu não vou nomear ninguém. Eu sou o presidente da República, usa a caneta, extingue e não recompõe. E não publica no Diário Oficial. E acabou. E pega a sala onde os caras fazem reunião e empilha cadeiras nessa sala, mesas e perna de cadeira, mesa quebrada e põe uma plaquinha na porta da sala, almoxarifado. Acabou, encerrou, não vai ter mais esse assunto. Não tem mais. E aí você vai falar assim, estamos em época de contenção de despesas por causa da pandemia. A questão da pederastia ficará para o futuro, para outro governo. Então, verba pública para causas voltadas à pederastia, a gente vai verificar num outro momento. Agora não dá. Então, realoca as coisas. Quer dizer, a gente já está dando aqui a solução, né? Aí vão dizer, mas aí a Michele é amiga da Damares, aí vai dormir no sofá, aí vai não sei o quê, aí tem problema e tal. O que vale mais? Quem que manda nesse negócio? 57 milhões de eleitores ou a Michele Bolsonaro, porque é amiga da Damares, entendeu? É a relação de amizade da primeira-dama vai se sobrepor a uma necessidade do país de economizar com essas pautas absurdas dentro do Ministério dos Direitos Humanos, fecha esse negócio, encerra esse assunto e dá outra coisa para a Damares fazer. Manda ela para a FUNAI, ela gosta de índio. Você fala, você vai ser presidente da FUNAI. Você não gosta de índio? Tá aqui. Você vai presidir a FUNAI. Cuida da FUNAI você. Entendeu? E reorganiza esse negócio. Mas por que a gente não consegue fazer isso? Porque existe dentro da horda de bajuladores gente que chega no ouvido do presidente e solta esse negócio. O conservadorismo é a evolução do liberalismo. Logo, o liberalismo que cria putaria generalizada é meramente a evolução é uma putaria. Merda com glitter, nesse caso. Exato, a gente faz, né? Tal. Enfim, é tão difícil de falar essas coisas sem falar merda, sem ser preso, sem, sei lá, sem a polícia bater na minha porta. Eu não sei como é que fala. Faz em sinal, aproveita. Nem sinal pode, né? Agora os caras prende nego em boteco. Vocês viram isso? O cara no boteco falando, esse cara do Supremo, isso, aquilo e tal. Aí, o dono do boteco, bicho, nem esquete dos Trapalhões tinha isso. Você lembra dos Trapalhões? Pô, o Mussum conseguia ir no boteco, tomar uma cerveja, falar mal do governo e não sei o quê, e ainda pendurava a conta. Bons tempos, o tempo da ditadura militar, que o cara podia ir no boteco, o Mussum ia no boteco, metia o pau no governo, pendurava a conta, o Didi ficava puto, que era o dono do bar, né? Pô, ficava puto. Pô, naquele tempo é o tempo clássico, esse é o Brasil clássico, né? Mas, bicho, hoje tá difícil, né, meu? Pô, você não pode nem ir no boteco tomar uma e falar mal do governo, que já o dono do boteco te deda por segurança e você é preso, bicho. Fim do mundo esses caras, mano. Fim do mundo.